E aí, vamos mergulhar direto nesse verdadeiro mapa arquitetônico do direito penal brasileiro. A ideia aqui é traduzir aquela doutrina mais densa, sabe? Transformar tudo numa estrutura bem clara, de como o Estado justifica e, claro, calcula as punições. Para organizar nossa análise hoje, a gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, os fundamentos da sanção penal. Depois, as finalidades da pena. Em seguida, os princípios fundamentais, a classificação das penas e, para fechar, os sistemas de aplicação. Bora lá! Entrando no nosso primeiro ponto, os fundamentos da sanção penal. Vamos entender a base de tudo isso. Olha só que interessante a linha dura que a lei desenha aqui. De um lado, a gente tem a pena. A pena exige culpabilidade, ou seja, ela olha para o passado, com o objetivo de punir uma culpa que já aconteceu. Do outro lado fica a medida de segurança. O foco dela é totalmente diferente. É a periculosidade. É uma análise que olha para o futuro, tentando antecipar e tratar um perigo que ainda pode acontecer, focando numa abordagem curativa. E essas famosas vias do direito penal ilustram perfeitamente como a doutrina moderna evoluiu. A gente saiu daquela visão tradicional de apenas punir ou curar, e agora a reparação do dano aparece como uma legítima terceira via. A coisa é tão forte que, em algumas situações super específicas, o Estado pode até abrir mão da punição clássica, desde que a vítima seja devidamente compensada pelo dano que sofreu. Passando para o nosso segundo tópico, vamos falar sobre as finalidades da pena. Afinal de contas, por que o Estado realmente pune alguém? Historicamente, a parada era bem direta. A teoria absolutista, que era queridinha de pensadores como Kant e Hegel, via a punição puramente como uma espécie de vingança justa do Estado contra um crime injusto. Ponto final. A pena era um fim em si mesma, sem nenhuma preocupação em ressocializar ou consertar quem cometeu a infração. Já a teoria relativa muda o jogo e traz uma visão bem mais utilitarista. Aqui a pena precisa ter uma utilidade prática, uma finalidade preventiva. Isso pode ser uma prevenção geral, tipo mandar um recado intimidador para toda a sociedade mostrando que a lei funciona, ou uma prevenção especial, que é focada em neutralizar ou ressocializar especificamente aquela pessoa que infringiu a lei. Mas o que realmente importa para a gente aqui é que o Brasil adotou a teoria eclética, também chamada de mista. O nosso Código Penal basicamente pegou o melhor dos dois mundos. Então, a pena no Brasil serve tanto como uma retribuição justa pelo ato que foi cometido, quanto como uma ferramenta de prevenção social. E a gente não pode esquecer daquela visão bem provocativa do Zaffaroni, a teoria agnóstica. Ela joga real e sugere, de forma muito pragmática, que a pena, no fundo, não tem essa utilidade toda de ressocialização, não. Para essa teoria, o verdadeiro e único papel do direito penal seria colocar um freio, limitar mesmo o poder de polícia e de punição do Estado. Bom, avançando para o nosso terceiro ponto, os princípios fundamentais. Esses são os verdadeiros escudos de proteção da nossa Constituição. E eles são inegociáveis. Eles estão aí para garantir que qualquer punição seja estritamente legal, que seja pessoal e calculada sob medida para cada caso. Ah, e tem a famosa vedação do bis in idem, que é a garantia máxima de que ninguém, absolutamente ninguém, vai ser julgado ou punido 2 vezes pelo mesmo fato. Agora, quer ver como o princípio da humanidade funciona na prática e não só nos livros? Dá uma olhada nessa decisão super impactante do Supremo Tribunal Federal. O STF literalmente responsabilizou o Estado, obrigando a pagar indenização financeira por danos morais a detentos que foram submetidos a prisões superlotadas, com condições totalmente degradantes e desumanas. Ainda falando sobre quando a pena é inevitável ou não, a gente esbarra na famosa distinção entre a bagatela própria e a imprópria. Essa é uma clássica pegadinha conceitual. A lógica aqui é pensar, o Estado realmente precisa entrar no circuito? Na bagatela própria, a lesão é tão, mas tão insignificante que o crime materialmente nem chega a existir. Já na imprópria, o crime de fato ocorreu, mas punir perde o sentido prático, porque falta interesse do Estado em aplicar aquela pena específica. Entrando agora no nosso quarto ponto, a classificação das penas. Essa separação é absolutamente crucial para entender como as coisas funcionam na prática. A diferença entre reclusão e detenção muda todo o jogo. A reclusão, por exemplo, permite que a pessoa já comece a cumprir a pena no regime fechado e até autoriza a polícia a fazer escuta telefônica na investigação. Já na detenção, o regime fechado de cara não rola e a interceptação telefônica só pode acontecer se estiver ligada a um crime de reclusão. É uma diferença brutal. E tem um número mágico aqui no Brasil que a gente precisa fixar. 40 anos.
Funciona assim. Não importa se as penas somadas matematicamente chegam a 200, 300 anos de prisão. A nossa legislação estabelece um teto intransponível. O tempo máximo real e efetivo que alguém pode passar atrás das grades no Brasil é de cravados 40 anos. E, finalmente, chegamos ao nosso quinto e último tópico, os sistemas de aplicação. Vamos entender a matemática da coisa. Quando o assunto é grana, ou seja, as penas de multa, o juiz aplica um sistema de 2 fases muito prático. Primeiro, ele olha para o tamanho do crime e estipula a quantidade de dias multa. Feito isso, ele vai para a segunda fase, que é olhar diretamente para o bolso do réu. É aí que o juiz define o valor financeiro de cada um desses dias, calibrando a multa de acordo com a riqueza de quem cometeu o crime. Mas quando o papo é pena de prisão, a conversa é outra. Aí entra em cena o rigoroso sistema trifásico. É um passo a passo matemático que o juiz é obrigado a seguir. Primeiro, ele calcula a pena base. Depois, joga na conta os agravantes e atenuantes. E só na terceira etapa, aplica as causas de aumento e diminuição. Essa trava existe exatamente para garantir que a sentença seja um processo o mais objetivo e transparente possível para todo mundo. E como a gente pode ver direto no texto da lei, essa primeiríssima fase do cálculo tem um protagonista absoluto, o artigo 59 do Código Penal. É ele que dita todas as regras para cravar a pena base inicial. É literalmente a fundação de concreto onde toda a sentença vai ser construída. O artigo 59 traz exatamente estes 8 fatores que o juiz tem que colocar na balança. A ideia central é garantir que a pena seja do tamanho exato da necessidade, nem de mais, nem de menos. Para isso, analisa-se o pacote completo, indo desde os antecedentes criminais e os motivos reais do crime, até as consequências geradas e, incrivelmente, até mesmo o comportamento da vítima durante a situação. O que nos deixa com uma bela pulga atrás da orelha para fechar nossa explicação de hoje. Pensando que todo juiz, por mais técnico que seja, ainda é um ser humano cheio de subjetividades, de que forma esses 8 fatores abstratos lá da lei conseguem, de verdade, garantir a justiça e equidade numa sentença no mundo real? Fica aí essa reflexão profunda sobre como toda essa engrenagem perfeita da teoria funciona quando bate de frente com a prática dos tribunais.